sua esposa Filipa, seus 4 filhos e o 5º que está a caminho, certo? Ah, é? O 6º, desculpa. Pô, tá faltando um. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Olha, eu não vou nem arriscar falar os nomes das crianças, né, senão eu vou errar. 6º a caminho, é isso mesmo. Irmão, tem irmãos que são corajosos, né? Aqui está um. O Hugo é não só um colega de seminário, mas um amigo que nós desenvolvemos aí a nossa amizade há muito tempo. E eu gostava de participar das aulas, né? Tivemos várias aulas online, onde o Hugo estava lá presente, principalmente nas horas de maior desespero, na aula de grego, que estava todo mundo, o professor perguntando, e aí eu olhava para o Hugo e eu sentia paz, porque ele estava sempre pleno, calmo, né? Mesmo o professor apontando para ele, fazendo perguntas, e realmente nós tivemos muitas boas conversas, encontros, né? E peço que os irmãos orem por ele. Ele está a terminar o seminário esse ano, e a partir do ano que vem ele vai começar um trabalho pioneiro lá em Leiria. Um trabalho missionário, vai iniciar uma nova igreja na região de Leiria. Então, pedir que Deus possa estar sustentando e abençoando esse servo dele. Irmãos, nós vamos então continuar nossas exposições aqui na carta aos Romanos, que nós, na semana passada, fizemos a primeira parte do capítulo 6, então já estamos no capítulo 6. E a ênfase na mensagem passada, para aqueles que não estiveram cá, é que Cristo libertou-nos da tirania do pecado. A tirania, aquela opressão do pecado, aquele poder do pecado que pairava sobre nós quando estávamos sem Cristo. Nós fomos salvos, então, da culpa do pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Então nós somos livres da culpa do pecado e também desse poder tirânico do pecado que vinha sobre nós. E lembramos que nesse capítulo 6, Paulo começa a falar sobre a relação do pecado com o pecado daqueles que são salvos. Depois de salvos, libertos por Cristo, nós temos uma outra relação com o pecado. E é o que ele passa a falar nesse capítulo aqui. Como nós vimos, e gosto de lembrar, nós não estamos definitivamente livres da presença do pecado. Hoje, quando a Simone estava dando aula aqui na EBD, ela diz, Deus não poderia, à medida que a pessoa se convertesse, ser arrebatado, né? Estava tudo resolvido. Mas não foi esse o plano de Deus. Deus teve um plano de alcançar o mundo, o Evangelho, através da igreja. E a igreja é plano de Deus, com todas as dificuldades que uma igreja possa ter. Inclusive a luta contra o pecado, que nós vemos aqui muito bem claro nesse capítulo. Mas esse é o plano de Deus para alcançar o mundo, para alcançar pessoas para Ele. Então a palavra nos exorta a vigiar, a lutar constantemente. Nós falharemos, nós erraremos, nós pecaremos. Porém o pecado não será mais o nosso estilo de vida. Como nós vimos lá na carta de 1 João, aquele que é nascido de Deus não vive a pecar. Esse não é mais o nosso estilo de vida. E se pecarmos, temos um advogado fiel e justo que pode purificar-nos de toda injustiça e pode perdoar os nossos pecados. Então, só repassando rapidamente o que nós vimos na última semana. No capítulo, nos versículos 15 ao 23, que é o que nós vamos ver hoje, Romanos 6, de 15 a 23, a ênfase será no fato de que nós somos livres da escravidão do pecado. Então, uma coisa é a tirania, outra é a escravidão. A tirania, ela nos oprime. Alguma coisa que está de forma avassaladora sobre nós. A escravidão, ela é acorrenta, ela prende. E nós estávamos presos pelo pecado. E a pior situação é aquela em que a escravidão ela não é percebida. Muitas pessoas estão presas ao pecado, não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus e acham que são livres. E elas são escravas. Então, o pecado é algo que escraviza. Vamos ler, então, Romanos 6, a partir do verso 15. E daí? Perguntas aqui que Paulo gosta de fazer. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte e da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo, então, nesse versículo 15, ele começa com uma pergunta, usando a sua retórica, né, de fazer uma pergunta esperando uma resposta, como ele fez lá no versículo 1. No versículo 1 ele tinha falado que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele fez a pergunta, então vamos pecar bastante para que a graça venha mais? Ele falou, de modo nenhum. E agora ele faz a pergunta, ele tinha dito aqui no verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E aí ele pergunta, então, já que não estamos debaixo da lei, sim da graça, podemos pecar? Ele falou, de modo nenhum. E esse de modo nenhum literalmente significa, Deus me livre. É isso que Paulo disse aqui. Por que será que ele fazia essas perguntas? Nós sabemos que na igreja de Roma existiam judeus convertidos também, e provavelmente Paulo já havia tido debates com esses judeus, ou com os oponentes dos judeus, que eles questionavam essa teologia da graça. Chegava para Paulo, tu pregaste que agora é graça, então não tem mais lei, então podemos pecar à vontade, então, nós não somos obrigados a obedecer. E ele responde que não. Né? Essa forma de dizer, ele está enfatizando que a graça não é licença para pecar. A mesma coisa que ele disse lá no versículo 1, ele diz agora no versículo 15. A graça não é licença para pecar. Se o pecado era algo escravizador, que nos afastava de Deus, cujo fim é a morte, não há hipótese de eu querer viver a pecar. Essa é a ideia aqui do apóstolo. Eu quero distância, eu quero afastar-me do pecado. Lembra que eu falei de Jó? Um homem justo que se afastava do mal. Né? Lembra de José, que correu, literalmente, passou-se por doido, por parvo, ou seja, o nome que os irmãos querem dar, mas ele correu do pecado, porque ele não queria desagradar a Deus. Então nós podemos concluir que a graça não é algo que deve levar-nos ao comodismo com o pecado, do tipo, vou brincar um pouquinho com o pecado aqui, a hora que der eu saio, a hora que eu quiser eu saio. Não é coisa que se brinque, isso a palavra de Deus nos deixa bastante claro, mas é algo que nós temos que lembrar sempre, eu não posso afrontar mais meu Deus. Eu saí dessa escravidão, eu não posso de novo afrontar. Seria algo assim até leviano, afrontoso à santidade de Deus, ou ao sangue de Cristo que foi derramado por nós acharmos que podemos pecar, deliberadamente. Né? Então esse é o argumento que Paulo usa aqui então. Bom, no versículo 16, ele então argumenta diretamente sobre a servidão, sobre a escravidão do pecado. Um escravo, ele obedecia ao seu senhor. O que significaria se ele não obedecesse? Ele poderia ser castigado, ele poderia ser privado de algumas coisas, poderia ser até morto. Tudo poderia acontecer a um escravo que não obedecia ao seu senhor. No que diz respeito ao pecado, essa obediência fatalmente levava a quê? À morte. Quem está escravo do pecado, o salário do pecado é a morte, como nós vimos aqui no versículo 23. Mas obedecer a Deus resulta em justiça para a vida. O que Paulo quer concluir aqui então, e ligado à pergunta que ele fez no verso 15, se já estou debaixo da graça, como vou voluntariamente sujeitar-me à escravidão do pecado? Se já fui liberto, por que vou novamente me escravizar?
A preocupação dele. E aqui entra a essência da razão pela nossa luta contra o pecado. A essência da razão da nossa luta contra o pecado. Eu pergunto, os salvos pecam? Resposta, sim. Os salvos podem deixar se escravizar pelo pecado? Resposta, sim. Eu creio que um verdadeiro crente em Cristo, que foi realmente salvo, ele pode afastar-se, ele pode até deixar se escravizar pelo pecado, mas um dia ele retornará, um dia o Senhor o trará de volta, o Senhor o trará novamente à obediência. E a palavra de Deus nos mostra isso. Mas, qual o problema disso? Alguns pecados, eles trazem sérias consequências para a nossa vida. Os pecados são perdoados, nossa situação diante de Deus está resolvida, mas e as consequências que ficam? Alguns deixam, outros não. Mas, vamos aqui um exemplo que, infelizmente, é triste dizer, acontece muito. Eu acredito que aqui em Portugal também, mas no Brasil, com certeza, é a realidade. Imagine um casal crente, um homem crente, uma mulher crente, uma família cristã, e esse homem acaba por se encantar lá com uma colega de trabalho, com uma amiga, alguma coisa, e tem um relacionamento adúltero com ela. Não sei nem quem ela é, se é cristã, se não é, mas tem um relacionamento lá. E esta moça, essa jovem, essa rapariga, acaba por engravidar. E agora? Vai ter um longo processo ali para resolver esse problema. Ele pode ter várias vertentes. Mas vamos ver o cenário mais perfeito, mais bonito possível. Qual seja, esse homem se arrepende, ele volta para sua esposa, ele pede perdão a ela, pede perdão aos filhos, se houver filhos, pede perdão à sua igreja, ele restaura a sua vida, ele restaura o seu casamento, ele é perdoado, que a palavra de Deus nos garante o perdão, mas em 9 meses vai nascer um filho. Aquele filho é uma vida que vai viver anos, e vai ser sempre filho dele, e vai ser sempre filho daquela mulher que não é a esposa dele. Ou seja, ele vai ter que passar, além de problemas, questões financeiras, vai ter que passar por situações constrangedoras na sua vida, durante a vida inteira. Essa criança que vai nascer, ela vai para a escola, vai ter a festinha da escola, que ela quer a presença do pai e da mãe. Só que a mãe não é a esposa dele, mas vai estar lá, vai ter que estar junto lá. Então, assim, situações constrangedoras aconteceram. O que são isso? São consequências do pecado. E eu falei um cenário bonito aqui, de perdão, restauração. E se a esposa não perdoar? E se a outra mulher for casada também? Os problemas podem se avolumar, né? Então, o que nós estamos a dizer? Por que não devemos brincar com o pecado? Podia ser outra coisa. Você tem esse caso de adultério, mas pode ser, por exemplo, alguém entrar numa senda do crime ou fazer alguma coisa errada, que possa até resultar em prisão. Tudo pode acontecer. Consequências podem acontecer na vida da pessoa, na vida emocional da pessoa, envolvendo outras pessoas, como é o caso desse exemplo que eu dei. Então, por isso a Bíblia nos exorta: não brinque com o pecado, não brinque com fogo, para ver se queima. Nunca se ache forte espiritualmente demais. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Então, sempre olhe-se diante do Senhor, diante do espelho da palavra, e permaneça firme. Não nos enganemos, o pecado escraviza, mas a nossa única solução é nos apegarmos a Cristo. Para Ele nós devemos pedir forças constantes para lutarmos, para sermos vigilantes e para podermos vencer o pecado. Quando chega agora no versículo 17, o apóstolo aqui dá um brado de alívio, de alegria, vamos assim dizer. Mas graças a Deus, porque outrora escravos, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus por aqueles que anteriormente escravos do pecado, foram agora libertos e entregaram-se de coração à obediência à verdade. Ele reconhece o grande valor e o significado dessa liberdade que agora tem em Cristo. E é isso que nós devemos perceber, o valor da nossa salvação.
Paulo usa a expressão aqui, viesse obedecer de coração a forma de doutrina. Forma de doutrina pode também significar o tipo ou padrão de doutrina, e nós podemos entender aqui como a própria palavra de Deus, e toda a verdade nela contida. Portanto, aqueles que foram libertos de pecados têm um dever, o dever de se submeter à palavra de Deus. Então é isso, nós obedecíamos ao pecado, nós éramos escravos do pecado, agora nós obedecemos à palavra de Deus. Uma das características do pecado é cegar o pecador, ele não enxergar. Se Deus não abrir os olhos, ele continuará enganado. Quando nossos olhos estão abertos para a verdade, nós começamos a perceber quem é Deus, quem nós somos, como Deus desenvolveu o seu plano redentor ao longo da história, o que significa o Evangelho de Cristo, como chegou até nós, enfim, os nossos olhos abrem-se para as verdades espirituais. E é quando abraçamos e reconhecemos essas verdades na palavra de Deus, que nós vamos conseguir ter discernimento, entendimento, para poder vencer o pecado. Obediência constante à palavra, oração e vigilância. É o que a palavra de Deus nos mostra, para lidarmos com o pecado após a nossa justificação. A santa consequência de nós não sermos mais escravos do pecado está no verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora nós somos escravos da justiça. Agora nós somos escravos de Cristo. Nada melhor que ser escravo de alguém que vai me conduzir para a vida eterna. E não para o buraco da morte, não para a morte eterna, não para a condenação eterna. Então, graças a Deus, e Paulo se orgulhava de dizer, eu sou escravo de Cristo. E esse é o sentimento que nós devemos ter. Nós somos servos daquele que libertou-nos do caminho de morte, que transportou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. E como diz lá em Efésios 2,6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé já estamos com Cristo, nos lugares celestiais. Por isso eu coloquei no título dessa mensagem como liberdade redimida. No Éden, o primeiro homem recebeu um jardim para cuidar e proteger. Os homens que têm sido assíduos em nossos estudos lembram que o mandato masculino é para cuidar, para lavrar, para trabalhar e para proteger. Proteger suas famílias, proteger seu trabalho, proteger suas igrejas. Esse é o mandato masculino. E para isso Deus colocou Adão. Deu-lhe domínio sobre toda a criação. O homem passou a ser então um administrador da terra que Deus criou. Deus passava ao final da tarde para conversar com o homem. Provavelmente tomar um chá da tarde, um café da tarde, não sei o que tinha naquela época. Mas Deus passava, Deus tinha essa comunhão com o homem. Deus deu todo o jardim para ele cuidar. Tem uma árvore lá e falou, não mexa lá. Botou um limites ali. Mas o restante é tudo seu. Pode cuidar. Pode dar nomes aos animais, pode administrar da forma que tu achares melhor. Este homem feito por Deus, ele era o quê? Ele era livre. Nós tínhamos liberdade. Ali nós tínhamos de fato livre-arbítrio. Porque nós estávamos ali, Deus nos colocou ali no jardim. Né? Mas, com o pecado, esse homem foi expulso do jardim. Por quê? Porque bem onde não era para mexer, ele foi mexer. Tinha tudo lá, mas ele falou, não, vou naquela lá que está me chamando a atenção. Estou curioso com aquela árvore lá. Né? Mas ele, o que ele fez? Ele tornou-se escravo de si mesmo. Tornou-se escravo do seu pecado. Aí o trabalho, que era bênção, passou a ser uma coisa dura, difícil. A própria natureza começou a se voltar contra ele. E o resultado disso tudo seria morte. Essa é a sentença de condenação. E fez-se então um enorme abismo entre Deus e os homens. Separação total. Mas, nós nunca podemos esquecer, os mas Deus, que Paulo gosta de colocar. E ele colocou aqui no versículo, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar de tudo isso, apesar dessa rebeldia, desse homem que desprezou a Deus, em Cristo nós podemos ter a nossa liberdade resgatada. Liberdade para aproximarmos de Deus com confiança. Liberdade para dizer não ao pecado. Nós temos esse poder em Cristo. Liberdade para voltarmos a ser aquele homem projetado por Deus para viver para a sua glória. Liberdade para vivermos a justiça de Deus que conduz-nos à vida. Então, em Cristo, nós podemos ter a nossa verdadeira liberdade resgatada. Em João 8,36, Jesus disse,
Se, pois, o Filho vos libertar, Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. E aqui em Gálatas 5, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está a ensinar o quê? Que nós podemos nos sujeitar de novo à escravidão do pecado. Então, não sujeitem-se novamente à escravidão do pecado, pois em Cristo vós estáis livres. Bom, agora o versículo 19, Paulo dá aqui um mandamento. Assim, como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, e assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, os indicativos que Paulo deu nos versos 17 e 18, no começo do verso 19, estão prontos aqui para substanciar esse mandamento que ele nos deu. Parafraseando o que Paulo diz aqui, podemos dizer da seguinte forma: já que tu foste liberto do pecado, és agora servo da justiça, use aquilo que eram membros do pecado. Lembra que membros pode significar instrumentos, e existe um sentido militar ali de armas. Então, tu usaste os seus membros, os instrumentos, armas do pecado, para quê? Para praticar impureza, que é o uso imoral do corpo, a maldade, atos que prejudiquem o ser humano, as pessoas ao seu redor. Então pega esses mesmos instrumentos, essas mesmas armas, e agora sirva a justiça. Sirva a Deus. Com aquilo que tu servias ao pecado, agora sirvas a Deus. E com muita gratidão. Façam isso com muito mais cuidado, com muito mais prontidão, com muito mais entusiasmo, pois não mais servis ao pecado. Por outras palavras, Paulo está a dizer: recusa-te a obedecer às paixões pecaminosas remanescentes que ficaram em nós, na nossa natureza carnal. Apresenta todo o seu ser a Deus, a serviço da justiça, e lembremos que justiça aqui não está a falar de justificação, mas dos padrões de Deus que nós devemos viver, segundo a justiça de Deus. Uma vida de conformidade interna e externa com os padrões de Deus. Para quê? Para que tudo isso? Para a nossa santificação. Então, Paulo, nesse texto, acaba de estabelecer, então, a base para a nossa santificação. Nossa libertação do pecado, obediência prática a Cristo e a palavra de Deus, é que nos habilitarão a lutar contra o pecado e vencê-lo. A cada luta vencida, nós damos um passo em relação à nossa santificação. Eu vou repetir: a cada luta vencida contra o pecado, nós damos um passo na direção da nossa santificação. O que o autor aos Hebreus diz, lá no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somente seres santos poderão entrar na presença de Deus. Buscar a santificação, então, passa a ser o nosso novo estilo de vida. Enquanto o estilo de vida na nossa escravidão era de pecar, agora o nosso novo estilo de vida é evitar o pecado e buscar a santificação, pois somos libertos e estamos sob Cristo. Aí alguém pode perguntar: nós somos santificados por Deus ou nós buscamos a santificação? Somos nós que nos santificamos ou é Deus quem nos santifica? O que a palavra de Deus nos responde? As duas coisas. Deus nos santifica e nós temos que buscar a santificação. Aqui nós temos uma daquelas verdades conjuntas de soberania de Deus e de responsabilidade humana. Vamos perceber melhor isso na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:6. Olha só o que ele está a dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando que ele começou a boa obra? Quando ele nos justificou em Cristo. E ele vai completá-la. E isso é obra de quem? É obra de Deus. É obra soberana de Deus. Aí tu vais para o capítulo 2 de Filipenses. Veja lá o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele acabou de dizer que ele vai garantir a boa obra, mas ele nos dá uma ordem: desenvolvei a vossa salvação, efetuai a vossa salvação, põe a vossa salvação para funcionar. É isso que ele está a dizer. E no versículo 13 ele volta a dizer:
porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus efetua, Deus trabalha. Ele estabeleceu as bases para a nossa santificação, mas a nossa obrigação, como servos de Cristo, salvos por Cristo, é buscar a nossa santificação. A santificação é uma etapa da nossa salvação na qual nós estamos a viver. É uma etapa porque nós ainda lutamos com o pecado, conforme dizemos, porque não estamos ainda livres da presença. Nós somos convictos de que Deus vai trabalhar em nós a nossa santificação, mas a ordem é para que nós a busquemos. O Senhor Jesus, através de sua obra na cruz, completa, perfeita, Ele estabeleceu as bases e abriu o caminho para nós buscarmos a nossa santificação. Por isso, Paulo diz que quem efetua em nós, tanto querer como realizar, é o próprio Deus. Ele estabeleceu todas as bases, estabeleceu todo o caminho. Mas nós precisamos dele para buscar, em dependência dele, a nossa própria santificação. E a ordem é de nós buscarmos, ou seja, é uma responsabilidade nossa. Vamos ver mais 2 exemplos bíblicos que nos dão um melhor entendimento sobre isso. Rapidamente, na segunda carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1:10. Ele tem falado que nós somos coparticipantes da natureza divina, fomos livres da corrupção do mundo, recebemos as preciosas e muito grandes promessas de Deus. E no versículo 10 ele fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, nós somos salvos, eleitos em Cristo, mas nós temos o dever de demonstrar isso com a nossa vida. Isso exige diligência. O que é diligência? Diligência é disciplina, diligência é empenho, é foco, é interesse. Quando nós queremos fazer alguma coisa na vida, sei lá, na vida profissional, queremos nos destacar, queremos melhorar alguma coisa, nós procuramos fazer melhor, desempenhar melhor, crescer, etc. O que Pedro está dizendo é que faça a mesma coisa com a sua vida espiritual. Gaste energia com isso, gaste foco com isso, disciplina, coloque nas suas prioridades principais. E ao mesmo tempo em que nós fazemos isso, nós temos novamente a ação de Deus. E um texto que para mim é muito precioso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha só que interessante, o que Paulo diz, o qual, falando aqui de Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. É Ele que vai nos confirmar até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem vai nos apresentar diante de Deus, santos e irrepreensíveis, é o próprio Jesus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, fiel é Deus. Quem garante isso? Deus. Quem vai garantir que nós sejamos levados perante o Senhor irrepreensíveis? Cristo. Alguns de nós darão mais trabalho. Eu talvez me inclua entre eles. Mas, custe o que custar, Ele vai nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus. É isso que a palavra de Deus está a nos dizer. A obra soberana de Deus, santificadora, vai ser realizada. Bom, após dar então esse mandamento de oferecer nossos membros para servir a justiça de Deus, o apóstolo acrescenta mais alguns indicativos, mais algumas razões pelas quais nós devemos obedecer a Deus, servir a justiça de Deus. Então, versículo 20 a 22 diz, porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está a nos dizer pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos como que ilesos em relação à justiça de Deus. Nós nem conhecíamos a justiça de Deus. Estávamos longe de Deus. Então, nós estávamos, de certa forma, ilesos à justiça. Nós éramos ignorantes das realidades espirituais. Nós não percebíamos o valor que existe em ser filho de Deus, que é o melhor da nossa vida. Nós não percebíamos isso. Mas ele diz, quais os resultados de termos vivido no pecado?
ou como poderíamos falar, e no Brasil se fala bastante, que vantagem tu levas de ter vivido tanto tempo no pecado? Tudo que tu fizesse, que vantagem colhes hoje de ter estado tanto no pecado? O que nós colhemos, é o que Paulo fala aqui, vergonha do nosso passado, de termos gasto o nosso tempo, as nossas atenções, os nossos recursos, inclusive financeiros, em um caminho cujo fim era o quê? Morte. Nós investimos toda a nossa vida em algo que, no fim, vai para a morte. Infelizmente, nem todos os crentes têm essa consciência, mas somente aqueles que aprenderam a viver profundamente insatisfeitos consigo mesmos, a enxergar de fato a sua miséria espiritual, é que conseguem dar o real valor à graça salvadora. Eu vou repetir isso que é muito importante. Infelizmente, nem todos os crentes têm essa consciência, mas somente aqueles que aprenderam a viver profundamente insatisfeitos consigo mesmos e enxergarem de fato sua miséria espiritual, é que conseguem dar o real valor à graça salvadora e aos princípios cristãos. Por isso, e como foi dito também hoje na escola dominical, o Evangelho de Cristo é que nos sustenta em toda a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós nos apegamos ao fato de que o Evangelho é só para pessoas que não eram crentes, se converteram e depois a relação com o Evangelho acabou. Não, a relação com o Evangelho é a vida toda. É Ele que nos sustenta. Nós, como estamos a ver aqui, lutamos com o pecado durante a vida toda. Já tive a oportunidade aqui de dar testemunho para os irmãos. Eu me converti aos 14 anos de idade. Eu tinha consciência do que eu estava a fazer. Me lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu me entreguei ao Senhor, eu reconheci meus pecados. Eu sei que Ele me perdoa e sei que Ele dirigiu a minha vida. Mas eu tinha só 14 anos. Hoje dá para perceber que eu sou um pouquinho mais velho, né? Já faz tempo, já faz uns 10 anos já, alguma coisa assim. Mas, em todo esse período, a minha consciência cristã, entendimento da palavra, entendimento das verdades, entendimento do Evangelho mudou muito. Era só um garoto de 14 anos. O que eu tinha na cabeça? Você fala do Brasil, né? Você tem nessa idade? Quase nada. Hoje a consciência é muito maior. E hoje eu tenho a consciência de que ao longo de todo esse período, dos 14 até hoje, tantas vezes eu entristeci a Deus, tantas vezes eu entristeci o Espírito Santo, tantas vezes eu pequei contra Deus, tantas vezes eu fui brincar com o pecado, ou fui me entregar de novo, né, à escravidão. Quantas vezes? Dei tanto trabalho para Deus nesse período. Mas a consciência que temos que ter é que nós precisamos da graça, sempre, em toda a nossa carreira cristã. Aquele que está em pé, ore que não caia. Precisamos estar sempre debaixo da graça de Deus. E é isso que o apóstolo nos ensina aqui, quando temos que lutar contra o pecado. Hoje a nossa situação foi revertida, então o terceiro ponto que Paulo fala aqui, nós ganhamos a liberdade de sermos servos de Deus, com resultados que contribuem agora para a nossa santificação, ou seja, a distanciamento cada vez maior do pecado, em um caminho cujo fim é a vida eterna. Escravos de Cristo para a vida eterna. Para entendermos melhor, resumir aqui o que Paulo falou, ele trabalha com esses contrastes, então ele fala sobre escravidão do pecado de um lado e viver para Deus de outro. Ele fala sobre a vergonha de resultados de um passado pecaminoso, de todas as vezes que nós entristecemos a Deus, versus essa sensação de liberdade, de dar frutos cujo resultado é a vida eterna. Por essa razão a palavra nos ordena, entregue todo o teu ser e viva a justiça de Deus. Viva a vontade de Deus em santificação, pois esse é o caminho da verdadeira vida. Seguir a Cristo é o caminho da verdadeira vida. Agora eu pergunto para os irmãos pensarem, eu já sei o que os irmãos irão responder, respondam para si. Esse é o caminho mais fácil? Creio que não. É o caminho mais agradável? Eu também acho que não. E quem que nos antecipou em relação a isso foi o próprio Jesus. Larga é a porta que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida. Ou seja, Jesus falou, me seguir, ou seguir-me, é caminho estreito, é porta estreita. Não vai ser fácil. Ser discípulo de Jesus, ser fiel a Deus, ser obediente à palavra, tem um custo.
Por que tem um custo? Pois nós estaremos em rota de colisão com aquilo que nos escravizava. Nós saímos daquilo e aquilo vem contra nós. E nós estaremos ao lado de Cristo contra o reino das trevas. Nós continuaremos a lutar contra as investidas do nosso próprio eu, que quer voltar à sua zona de conforto do pecado. Então essa é a nossa luta que temos em Cristo. E essa luta nem sempre será algo assustador. Quando eu falo que estamos na contramão, estamos na rota de colisão com o reino das trevas, parece que é uma coisa assustadora. E não é, nem sempre é. O que pode acontecer? Essa luta pode ser muito sutil, pois nós vamos ser tentados a viver um evangelho fácil, que tenta conciliar a vida cristã com os nossos desejos. Em outras palavras, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula de semana, não sei se ela falou aqui sobre o neopaganismo. Esse é o neopaganismo que nós vemos hoje. Muitos crentes que querem tentar dar uma conciliada na sua vida pessoal, continuar a viver como o mundo, fazer as coisas que o mundo faz, mas ficar na igreja. Então isso é uma espécie de neopaganismo, ou seja, não se posicionar corretamente em relação a Deus. E muitas vezes querem que a igreja seja adaptada a isso. A igreja como um todo se adapte a isso. Então isso é uma luta. É uma luta que muitas vezes ela não é assustadora, ela é sutil. E nós temos que lutar muito contra isso. Por isso nós devemos lutar contra a investida pecaminosa e deixar-nos dominar pela alegria consciente de que abraçamos o caminho da vida. E de que essas nossas tribulações para viver em Cristo são muito passageiras. São tribulações, sim, mas elas são muito passageiras. E nós podemos ver aqui o encorajamento do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 a 18. 2 Coríntios 4, 17 a 18. O que ele nos fala aqui? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que Paulo está a dizer é: a eternidade está à porta. A eternidade está muito próxima de nós. Nenhum de nós sabe quando nós entraremos lá primeiramente. Muitas pessoas muito mais jovens que eu, familiares, amigos, colegas de trabalho, já partiram para a eternidade. Nós não sabemos quando nós partiremos. E o que Paulo está a dizer é o seguinte: olha, compensa trabalharmos, enfrentarmos toda a tribulação pelo nome de Cristo, porque esse é um período muito curto. A nossa vida é muito curta, a palavra de Deus diz que ela é como um vapor. Então, vamos estar atentos, olhar para o Senhor, procurarmos ser fiéis a Ele, procurarmos ser fiéis à palavra dEle e realmente termos firmeza, sabendo que nós estamos a caminho da vida eterna. Por isso nós podemos ter uma fé inabalável, que mesmo diante das lutas da vida nós podemos vencer, nós podemos ter o Senhor do nosso lado. E Ele prometeu estar ao nosso lado. Essa é a grande segurança, a grande alegria que nós temos. E Paulo encerra então esse capítulo, esse é o capítulo e também esse trecho que nós vemos hoje, com o versículo 23. Mostra mais uma vez um contraste, para expressar aqui a verdade da graça de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos prestar bastante atenção nesse versículo, porque esse é um daqueles que nós sabemos de cor. A gente fala sem pensar, né? E o que Paulo está a dizer aqui é uma verdade muito importante. Perceba aqui o raciocínio dele. Quem trabalha merece um salário, certo? Todo mundo aqui que trabalha, no dia X lá, que está no seu contrato de trabalho, tu esperas receber o seu salário, certo? Lá no Brasil, muitas empresas, não sei como que é em Portugal, tinham o costume de fazer adiantamentos de salário no meio do mês, depois no restante do salário no final do mês. Mas naqueles dias lá, tu esperas receber o seu salário. Então, quem trabalha merece receber o salário. Nada mais justo, nada mais correto. E quem não trabalha? O quê? O que nós falaríamos para uma pessoa que não quer trabalhar? Tu não mereces nada, merece passar fome. Aí
Olhe para mim olhar, está sendo muito radical. Então vai lá para Tessalonicenses, onde Paulo teve que falar isso para uns irmãozinhos lá, 2 Tessalonicenses 3,10. Paulo falou bem assim, ó, quem não quiser trabalhar também não coma. Que tinha uns irmãos lá que não queriam trabalhar e ficavam andando de casa em casa. Sabe aquele irmão que chega na hora do almoço, na sua casa, inesperadamente, o irmão vem e ainda espiritualiza, né? Se tiver vontade de orar pelo irmão, tal, bem na hora do almoço, né? Aí na janta ele vai a outra casa. Tinha gente fazendo isso lá em Tessalônica, né? Paulo falou, não quer trabalhar, também não coma. Bom, então, temos a conclusão de que, trabalhando, temos um salário. Nós éramos trabalhadores do pecado. O nosso salário estava a caminho. Qual que era o nosso salário? A morte eterna. O salário do pecado é a morte. Agora, vejam aqui a beleza da graça de Deus. Em Cristo Jesus, nós nada fizemos, nós não trabalhamos, nós não merecíamos absolutamente nada, mas o texto está a nos dizer que gratuitamente, liberalmente, generosamente, Ele nos deu a vida eterna. Ele restaurou em nós a verdadeira vida, sem nada exigir em troca, sem obras, sem religiosidade. Então Ele contrapõe um salário de algo que é merecido com o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está a sublimidade do Evangelho de Cristo e da graça de Deus, que Ele requer ao pecador tão somente crer em Cristo. A salvação é obra de Deus, de ponta a ponta, sem qualquer mérito humano. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Resta-nos ser eternamente gratos e dedicar toda a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Já a partir para a conclusão, irmãos, eu queria dar algumas notas finais aqui a respeito de santificação. Paulo toca no tema santificação aqui, é um tema amplo, e como já vimos lá em Filipenses 2,12, ele fala, efetuai a salvação, desenvolver, realizar a vossa salvação. Então, buscar a santificação nessa fase da nossa salvação, que é exatamente o processo de santificação até a nossa glorificação, quando seremos totalmente ilesos do pecado, da presença do pecado. Nessa fase, nós temos que buscar a nossa santificação. Isso é algo progressivo, como eu disse, à medida que nós vamos tendo vitórias contra o pecado, nós vamos crescendo em santificação. Essa palavra, a salvação, então, no texto de Filipenses, diz respeito a isso, diz respeito à nossa santificação. Não obstante essa nossa obrigação, nunca esqueçamos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito regenerador que atua na nossa salvação, ele atua também na nossa santificação. Por isso que muitas vezes se fala que o Espírito Santo de Deus é o Espírito santificador, porque ele atua na nossa vida espiritual. É ele quem nos renova para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. E quando falamos em boas obras, é fazer tudo aquilo que está dentro da ética do reino de Deus. É viver a justiça de Deus, internamente e exteriormente, como nós devemos viver como servos de Deus. Em todos os nossos âmbitos de relacionamento, seja familiares, seja na sociedade e seja na própria igreja. E lembre-se que nós lemos João 15:5 na semana passada. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Sem mim nada podeis fazer, mas Ele está conosco. Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar em Cristo, senão nós não conseguiremos vencer o pecado, nós não conseguiremos buscar realmente a nossa santificação. Outra nota que eu gostaria de deixar, graças à liberdade que adquirimos em Cristo, é que nós podemos buscar a nossa santificação. Nós podemos nos aproximar mais da estatura da plenitude de Cristo. É o que o texto lá de Efésios 4:13 nos diz. Esse é o nosso alvo. Chegar à medida da estatura perfeita de Cristo. E Romanos 8:29 fala que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, conformes à imagem de Jesus. Ou seja, nós fomos feitos servos de Deus para sermos parecidos com Cristo. Isso significa maturidade cristã. O objetivo é que nós sejamos bons discípulos e que cresçamos em maturidade. Deixemos de ser crianças. O texto de Efésios 4, qualquer hora nós vamos estudar melhor,
Ele fala isso, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, andando de um lado para o outro, né? Uma criança, muitas vezes, ela não tem, se os pais não segurarem aí, elas, né, tocam terror aqui, saem por aí. Então, é assim o crente maturo. Se ele não tem a maturidade cristã, ele sai fazendo coisas, muitas vezes, sem pensar muito, e estão, muitas vezes, distantes da vontade de Deus. Então, realmente, a maturidade cristã é o nosso grande desafio. E todos nós devemos prosseguir nessa direção. E, por fim, uma nota em relação à proclamação do Evangelho de Cristo, que cabe a todos nós. Voltando à tese de Paulo lá no capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos que lembrar que a toda a gente que eles precisam de salvação, que eles precisam ser libertos da escravidão do pecado, que muitas vezes eles não estão a enxergar, que estão no pecado. A ira de Deus está sobre eles, porque eles não querem saber de Deus, como nós vimos lá em Romanos 1, e eles estão a caminho da condenação eterna e da morte. Mas Jesus é o caminho, verdade e a vida. E Ele continua a convocar homens e mulheres em todo lugar que arrependam-se de seus pecados, creiam nele e possam desfrutar da verdadeira vida. Vida que começa agora e vida que vai até a eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela clareza com que ela nos traz esses desafios. Senhor, como é difícil buscarmos uma vida de santificação, uma vida que agrade ao Senhor. Sabemos que as pressões do dia a dia nos levam a fazer coisas que desagradam ao Senhor, a tirar os nossos olhos de Ti, a sermos indisciplinados, preguiçosos muitas vezes em relação às Tuas coisas. Mas eu venho nessa manhã pedir graça, Senhor Deus, para mim e para meus irmãos aqui. Que possamos estar firmes no Senhor, possamos estar atentos à Tua palavra, possamos a cada dia lembrar do Evangelho de Cristo que nos sustenta, da graça salvadora de Cristo que nos sustenta, e possamos ser gratos, e possamos querer agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa caminhada, nós precisamos de Ti, e queremos ser instrumentos, Senhor Deus, de justiça, instrumentos da Tua verdade, Senhor Deus, através das nossas vidas. Usa a vida de cada meu irmão aqui nessa manhã, usa a vida da nossa igreja. Abençoa aqueles que não puderem estar, que eles possam também ser alcançados com a Tua graça e com a Tua misericórdia. E abençoa-nos agora na continuidade do culto, no momento que também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.